Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. E nesse vídeo eu te falo que a relação Corinthians e Fred Luz esquenta o Parque São Jorge. Eu vou te explicar esse caso porque tem uma multa rescisória que pode prejudicar o clube. Enfim, pressão total. Eu vou te falar tudo isso agora nesse blend de informações. Vamos também falar sobre brigas na justiça, contas bloqueadas, tudo isso envolvendo o Corinthians e os agentes de Cássio e Fagner e também de Yuri Alberto. Situação complica do Corinthians em relação à grana, pressão e processos. Também vamos falar nesse vídeo ainda sobre grana. O salário de Memphis Depay foi pago? Foi junto com o elenco ou não? Vou te contar toda essa história agora. E tem também, meu amigo, nesse blend, a volta de Palácios. Será que só volta em 2025? Eu vou te explicar essa história, bastidores importantes. Eu sou o Samir Carvalho, deixa o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Lembrando que esse blend de informações, ele tem um apoio da nossa querida Lemier Jeans Premium, simplesmente a fonte do jeans no Brasil. Você sabe, a Lemier Jeans Premium, meu amigo, ela é a melhor em venda de jeans no Brasil e você pode vender jeans e ter um baita lucro porque a Lemier Jeans Premium vai na fonte, meu amigo. Lemier Jeans Premium, a fonte do jeans. No Brasil, você que é atacadista, revendedor e lojista, entre em contato com a Lemier Jeans Premium para você vender jeans de qualidade. Lemier Jeans Premium, a fonte do jeans no Brasil. Fabricando jeans desde 1970 no Brás, abastece todo o Brasil e vai ajudar você a vender jeans de qualidade. Conheça o catálogo deles no link na descrição, QR Code na tela para vocês. Lemier Jeans Premium, a fonte do jeans no Brasil. Não esqueça de deixar o seu likezão, tá? Que é muito importante, né? Para a gente continuar falando bastante aqui do Coringão no canal Café do Setorista, tá? Olha só, vamos aos assuntos, né, importantes do Corinthians. Começar com a questão do Palácios. Informação que eu tenho em relação ao Palácios é que a previsão é que ele realmente volte em novembro, na segunda quinzena de novembro. Mas há uma dúvida na comissão técnica se vale a pena correr o risco, né, de colocar o Diego Palácios em campo, já que é um atleta, né, que sofreu lesão, cirurgia, correção de cirurgia, e existe uma dúvida na comissão técnica, até um temor, né, em apressar a situação. Claro que já estamos falando de um jogador que disputou 45 minutos apenas no ano de 2024 e talvez já está sendo, né, avaliado aí, né, pela comissão técnica do Corinthians que o Palácios retorne somente na temporada 2025. Não está definido, como eu disse, existe a dúvida, mas já está sendo cogitada essa hipótese do Palácios voltar somente na temporada 2025 por conta, né, principalmente da temporada estar terminando. Ele voltaria no fim de novembro, a temporada já termina no início de dezembro, e a discussão que já está rolando em relação ao jogador, que está em fase final de recuperação, é se vale a pena correr o risco, se não seria melhor já deixar, né, ele usar a pré-temporada, férias e pré-temporada também, para voltar melhor, né, tinindo, né, na próxima temporada. Quero que você comente aqui embaixo a situação do nosso querido Diego Palácios. Comente aqui e não esquece de deixar o seu like, hein? Falando muito mais ainda de Corinthians, né, para vocês, muitas situações pegando fogo no Coringão, mas algumas notícias boas também, né? O salário de Memphis Depay, o primeiro salário foi pago. Informação que me passaram é que não foi pago no mesmo dia de todo o elenco, mas isso não é porque estava atrasado, era um combinado com o jogador em relação a essa primeira parcela, tá? Eu entrei em contato com o Corinthians não confirma, né, se foi pago junto com o elenco ou não. O Corinthians apenas confirma que o salário de todos os jogadores estão em dia, inclusive o de Memphis Depay. Memphis Depay sempre
é a maior preocupação, porque trata-se de um jogador que tem contrato com o Corinthians por 2 anos e um salário aí de mais de 3 milhões de reais, e o Corinthians dependia muito da grana da patrocinadora Esportes da Sorte para estar, enfim, né, arcando aí com seus compromissos em relação ao atacante holandês. Tudo pago, Depay com salário em dia, feliz, visitando aí as comunidades, os bairros, né, já tá, né, vai cantar rap, enfim. Por enquanto, clima bom aí para Memphis Depay, tudo em dia, isso é importante, né, o salário pago, tudo em ordem em relação ao atacante. Lembrando que não existe nenhuma cláusula no contrato do Corinthians com o Depay, dizendo que depende do salário, depende da grana da Esportes da Sorte, da patrocinadora, para pagar o salário do jogador. Então, independente se a patrocinadora vai ficar ou não, amanhã é o dia D para isso, né? No dia 10, o Corinthians tem que arcar com o salário do Depay em dia, tá certo? Comenta aqui, deixa o seu like, fale aí sobre Memphis Depay no Corinthians. Que isso, hein? Ó. Tô aprendendo nesse programa aqui. Ó. Bora. Olha só, assuntos, né, mais polêmicos agora ficam em relação aos agentes, né, de Cássio Fagner, que é o mesmo agente, e também do nosso querido, né, Yuri Alberto, que aí já é outro agente, né, questão dele envolvendo o André Cury, tá? A Justiça de São Paulo determinou o bloqueio de 28 milhões das contas bancárias do Corinthians para pagar uma dívida com o empresário Carlos Leite, que representa aí o lateral Fagner e o goleiro Cássio, tá? Esse que deixou o clube, né, para jogar no Cruzeiro. Parte da dívida, inclusive, é para quitar compromissos com o agente durante processos da renovação do Cássio e do Fagner. Então, essa dívida de 28 milhões em relação a renovações de Cássio e Fagner. Pô, Duílio! A ordem ocorreu no mês passado e só virou pública nesta segunda, após a teimosinha, né, ferramenta do judiciário, chamada assim porque fica rodando por um mês em contas bancárias de devedores para encontrar valores, tá certo? Então o Corinthians teve as contas bloqueadas, né, matéria do meu amigo Diego Garcia no UOL, as contas bloqueadas, né, o bloqueio de 28 milhões, na verdade, o bloqueio de 28 milhões de reais das contas bancárias do Corinthians por conta do Carlos Leite, tá? Outra situação também complicada, aqui nós estamos falando de 28 milhões, um valor menor, o do Yuri Alberto, o empresário André Cury, né, que já cobrava aí mais de 30 milhões na justiça, né, do Corinthians, agora ingressou com mais uma ação contra o clube. Na última terça-feira, agora o agente cobra 3 milhões e 300 mil referentes aí às comissões, né, que ele deveria receber na transferência do Yuri Alberto. O Yuri Alberto, as comissões para o André Cury seriam pagas aí em 3 prestações, tá? Ganha bem empresário, né? 258 mil euros em janeiro de 23, 258 mil euros em julho de 23 e 500 mil euros em janeiro de 24, tá? Em 2022, o André Cury intermediou a negociação do Corinthians aí, a compra, né, em relação ao Yuri Alberto, que veio do futebol, né? Que veio do Zenit, né? Não vou nem falar o nome aqui para não... Né, e ficou acordado que o Timão pagaria 1 milhão de euros aí nessas 3 prestações. O empresário alega que não recebeu as primeiras parcelas, né, no câmbio da época, e o Corinthians deveria repassar cerca de 2,7 milhões. Tá bom? Agora o valor é cobrado com juros e correção. Essa é a informação aí de André Cury, quer dizer, mais um, né, cobrando do Corinthians na justiça. Comente aqui embaixo o que você acha disso. Que é isso, hein? Tô uma loucura esse programa aqui, errei a vinheta. Vamos lá, vamos terminar agora falando, né, de um assunto importante, tá? Porque a gente precisa falar do Fred Luz e da Álvares Marçal, tá? O Conselho Deliberativo do Corinthians, né, pressiona o Augusto Melo e a diretoria em relação
a empresa de consultoria, né, que o Corinthians tem contrato, a Álvares e Marçal. O principal ponto é a relação, né, um possível conflito de interesse de Fred Luz, né, que na verdade ele atua como CEO, né, na prática, né, por ser contratado da empresa, mas na verdade ele não tem o cargo de CEO, tá? Já é uma posição aí que o Romeu Tuma Júnior tem cobrado bastante, tá? Já de que, principalmente em relação ao contrato, tá? Só para gente entender, né, algumas coisas importantes para falar sobre isso. Alguns pares, né, do Augusto Melo recomendaram, né, o Augusto Melo e o Corinthians pular fora em relação ao contrato com a Álvares Marçal. Por quê? Esse contrato com a Álvares Marçal, até o dia 23, isso é uma informação, não, eu vou falar que é exclusiva, mas às vezes alguém já deu, então eu ia falar, não vou falar. Mas até o dia 23 agora do próximo mês, não tem multa. Se o Corinthians quiser rescindir o contrato com a Álvares Marçal, o Corinthians rescinde sem multa, mas somente até o dia 23, porque foi algo que foi estipulado no contrato entre eles, tá? Passou do dia 23, tem uma multa aí que é uma multa meio complicada para o Corinthians, então o conselho, né, enfim, aqueles que estão em volta do Augusto e também, né, grande parte do conselho deliberativo pressiona o Corinthians a romper o contrato com a Álvares Marçal já agora, para não ter que pagar essa multa depois, tá? O Fred Luz, na verdade, não é CEO, né, do clube, ele atua como consultor, tá? E tem muita gente falando, né, que ele tem, enfim, tem gente que fala que ele não manda nada, a gente fala que manda demais, essa é uma questão polêmica, tá? Segundo o Conselho Deliberativo do Corinthians, algumas fontes que eu ouço, há brechas jurídicas, tá, que podem prejudicar o clube em relação a Álvares Marçal, tá? E segundo o Conselho alega, né, depois de analisar o contrato, o clube está vulnerável, tá? E tem algumas implicâncias jurídicas também em relação a esse contrato com a Álvares Marçal. Então, o Corinthians está tentando, o Conselho do Corinthians está, né, pressionando o Augusto Melo a rescindir o contrato com a Álvares e Marçal até o próximo dia 23, porque se o Corinthians vencer antes, repito, né, se romper antes o contrato, repito, não vai precisar pagar uma multa aí, uma multa um pouco elevada, tá? Então existe a pressão, pares do Augusto Melo e também pessoas ligadas ao Romeu Tuma, o Conselho do Corinthians pressionam para que esse contrato seja rompido, tá? Para que o Corinthians venha, na verdade, não ter um contrato aí que possa ser prejudicial ao clube, né, na sequência dos seus anos aí, porque há muitas implicâncias aí que questiona, né, o conselho em relação ao contrato com a Álvares Marçal, e sem falar também, né, no que o conselho e todos têm falado que seria uma espécie de conflito de interesses, tá bom? Deixa o like aqui, inscreva-se no canal e ative as notificações. E aguardo você, né, no Café da Fiel hoje, tá? Para a gente falar muito do Corinthians. Hoje, como já está muito em cima, vamos começar às 19h30, tá? Eu costumo começar às 19h, mas vamos começar às 19h30 hoje no Café da Fiel, para a gente falar muito aí do Esporte Clube Corinthians Paulista para você. Dá uma olhada, tá? Na nossa loja, né, do canal Café do Setorista, tá? Tô meio perdido com o programa novo aqui, mas tá aqui, ó, a nossa loja que tem vários produtos bacana para você, camisas, canecas, enfim, copo Stanley, tem muita coisa legal lá para você, tá bom? Então dá uma olhada na nossa loja, não esqueça dos nossos programas diários, além do café diários, né? Além do café da Fiel às 19 horas, todo dia tem um almoço com a Fiel ao meio-dia, tá certo? Deixa o likezão, inscreva-se no canal Café do Setorista. Até o próximo vídeo, até o próximo café. Que Deus nos abençoe. Valeu.